Vamos tratar agora sobre o registro de férias no módulo doméstico do E-Social. Antes de realizar uma demonstração no sistema, vamos rever alguns conceitos sobre férias. A cada 12 meses, o trabalhador doméstico terá direito a um período de férias, que nós chamamos de período aquisitivo. Por exemplo, um empregado admitido no dia 23 de abril de 2013 terá como período aquisitivo essa data até o dia 22 de abril de 2014. E seu período concessivo será do dia 23 de abril de 2014 a 22 de abril de 2015. E o período de gozo das férias deverá estar dentro deste intervalo. No caso de faltas, poderá haver uma redução no número de dias de férias. Até 5 faltas, o trabalhador continua com direito a 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas, 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias. E de 24 a 32 faltas, ele terá direito a 12 dias de férias. Não são devidas férias proporcionais na dispensa por justa causa. Agora, se o empregado foi contratado por tempo parcial, que é aquele contrato de até 25 horas semanais, a concessão de férias é um pouco diferente. Se ele trabalha por semana de 22 até 25 horas, terá direito a 18 dias. Se trabalha de 20 horas até 22 horas semanais, 16 dias. De 15 horas até 20 horas, 14 dias. De 10 horas até 15 horas semanais, 12 dias. E de 5 horas até 10 horas, 10 dias. Se ele trabalha menos de 5 horas por semana, terá direito a 8 dias de férias por ano. E mais de 7 dias de faltas injustificadas, haverá redução à metade dos dias de férias. Vale destacar que as férias devem ser concedidas nos 12 meses subsequente à aquisição do direito. E no caso de fracionamento das férias, que é a critério do empregador, poderá ser dividido em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias. E o empregado com mais de 50 anos não pode fracionar as suas férias. Apesar dessas orientações, o E-Social não possui nenhuma restrição para o registro das férias, cabendo ao empregador seguir todas as determinações legais. É de responsabilidade do empregador realizar a comunicação prévia ao empregado com pelo menos 30 dias de antecedência. Lembrando também que o pagamento dos valores das férias, inclusive com adicional de 1/3, deve acontecer com pelo menos 2 dias de antecedência. O empregado doméstico que reside no local de trabalho pode nele permanecer durante as férias, mas não pode trabalhar. Com relação ao abono pecuniário, trata-se de direito exclusivo do empregado, que poderá optar pela conversão de 1/3 das férias em dinheiro apenas uma vez em cada período aquisitivo. O valor da conversão fica limitado a 10 dias, inclusive nos casos de alteração do total de dias de férias para valores superiores a 30 dias. Caso o empregado queira vender esses 10 dias de férias, deverá fazer uma comunicação ao empregador 30 dias antes do término do período aquisitivo. Para a confecção do aviso de férias, o empregador poderá utilizar um modelo de documento disponível no E-Social dentro do menu Trabalhador, Modelos de Documentos. O E-Social aceita programação de férias com até 60 dias de antecedência da data de término. E desde a competência de julho de 2016, há impacto direto na folha de pagamento. Dentro do E-Social será bem simples a programação de férias. Basta selecionar o empregado, marcar qual período aquisitivo que ele irá gozar as férias e colocar 3 informações: se haverá abono pecuniário, qual é a data de início das férias e a quantidade de dias. Em seguida, basta imprimir o recibo de férias e, no final do mês, fechar a sua folha de pagamento. Com relação à data de início de férias, o prazo para a concessão é de até 1 ano após o término do período aquisitivo selecionado. Após esse prazo, será feito o cálculo em dobro das férias para os dias que extrapolarem o período concessivo. Lembrando que a data de início das férias não deve ocorrer em dias de folga. No próximo campo, o empregador deverá informar os dias de gozo de férias, respeitando um período mínimo de 14 dias em pelo menos um período de gozo, no caso de férias parceladas. Caso o empregador deseje parcelar as férias, deverá fazer uma programação para cada período, devendo clicar sobre o período aquisitivo, na tela inicial de férias, para abrir a opção de nova programação. Vamos fazer o registro, então, dentro do E-Social. Após realizar o login, o usuário deverá clicar no menu Trabalhador e na opção Férias. Em seguida, deverá clicar sobre o nome do empregado, que irá gozar as férias, e depois sobre a sua matrícula. Serão exibidos todos os períodos aquisitivos daquele empregado com base em sua data de admissão. Como o E-Social foi implantado em outubro de 2015, não existe um histórico de férias anteriores.
o empregador deverá ficar atento para selecionar o período aquisitivo correto para registro das suas férias. No nosso exemplo, esse empregado já gozou férias de todos esses períodos anteriores aqui e irá gozar agora as férias do período aquisitivo de 13 de novembro de 2015 a 12 de novembro de 2016. Basta clicar sobre o período aquisitivo e será exibida uma tela com algumas orientações aqui no centro. Ele deverá informar se aquele empregado deseja converter em dinheiro 1/3 das férias. No nosso caso, sim, ele deseja converter 10 dias. A data de início das férias desse empregado é a partir do dia 15 de março de 2017. Como ele tinha direito a 30 dias de férias e ele está vendendo 10, ele só tem 20 dias. Ele poderá gozar 10 dias agora e os outros 10 dias posteriormente. Nesse caso, temos que ficar atento também que a orientação da Lei Complementar 150 de 2015 fala que pelo menos um dos períodos deve ter 14 dias. Então, ele vai gozar agora 14 dias e ficará com 6 dias de saldo para gozar em período posterior. E clico em Programar férias. Diferentemente de afastamentos, o empregador doméstico não precisará entrar no sistema para registrar o retorno das férias. Até o mês de junho de 2016, o registro de férias era bem parecido com o afastamento. Isso gerou um pouco de confusão e houve essa alteração. A partir de agora, basta registrar uma única vez essas férias e elas valerão tanto para início e término. Lembrando também que, como as férias se tratam de um afastamento com repercussão na folha de pagamento, as folhas de pagamento daquele período devem estar abertas para receber corretamente todos os impactos. Na próxima tela, eu vou informar a data de pagamento das férias. No caso, ele vai tirar as férias a partir do dia 15 de março e ele receberá no dia 13 de março de 2017. Outra informação muito importante é esse salário base, que para esse empregado aqui, ele buscou as informações lá no cadastramento inicial dele. Se esse empregado teve horas extras durante esse período, ou um adicional noturno, o empregador deverá clicar nessa opção aqui, deseja alterar o salário base para cálculo da remuneração de férias, e informar um novo salário base, que vai ser uma média de remuneração que ele recebeu naquele período aquisitivo. Vamos fazer isso aqui no exemplo, que ele recebia R$1.000 de salário, mas também tinha R$200 de adicional noturno. Então, a média salarial dele, final, foi R$1.200. Então, o recibo de férias e o impacto na folha de pagamento terá como base este valor. E clico em Gerar recibo. Ok, operação realizada com sucesso. O próprio sistema já me pergunta se eu desejo abrir o recibo de férias que foi gerado. Eu vou clicar em Abrir. E aqui ele me mostra tudo. Que houve um adiantamento de férias de R$560, correspondente aos 14 dias sobre essa média salarial, o adicional de 1/3, o abono pecuniário, também calculado sobre essa nova média salarial, que foram 10 dias, 1/3 de 1.200, o adicional de 1/3 sobre o abono pecuniário e o total. E também já é feita aqui uma provisão de INSS sobre esse valor que ele está recebendo. Ok? Voltando à aplicação aqui do E-Social, no rodapé, eu tenho algumas opções dentro dessa programação que eu acabei de fazer, que é excluir essa programação de férias registrada aqui no sistema ou alterá-la. Vou clicar em Alterar. Ele vai abrir para mim esses campos novamente, onde eu posso alterar a questão do abono pecuniário, data do período de férias ou mesmo a quantidade. Clique em Salvar. Ele me dá a mensagem novamente do impacto na folha de pagamento. Pergunta novamente sobre a emissão do recibo, com um novo salário base para a média aqui. Eu posso alterá-lo novamente se quiser, caso eu tenha colocado errado. E posso gerar o recibo também. Pronto, posso imprimir o recibo novamente
No caso, eu vou fechar aqui e vou voltar para mostrar como ficou o registro daquelas férias na tela inicial desse meu trabalhador doméstico aqui. Então, nós verificamos que no período aquisitivo de 13 de novembro de 2015 a 12 de novembro de 2016, ele teria direito ao total de 30 dias de férias. Já foram programados 24 dias, que foram 10 de abono pecuniário e 14 de gozo. Aqui ele reforça que já houve a concessão do abono pecuniário. Ele ainda tem disponível 6 dias para gozo. Se eu clicar sobre esse link dessa data programada, ele vai voltar novamente dentro daquela questão das férias, onde eu terei a opção para emitir novamente o recibo de férias dessa programação, ou excluir ou alterar novamente. Vou voltar novamente. Se eu quiser fazer uma nova inclusão neste mesmo período aquisitivo, basta clicar sobre o link na coluna período aquisitivo e informar. No caso desse empregado, tem 6 dias restantes, eu poderia colocar aqui os dias restantes que ele tem direito às férias e programá-las também. No caso, eu não poderei fazer isso agora, porque ele está com férias futuras já programadas. Só depois que ele voltar, eu conseguirei registrar esse novo período. Ok? Aguardo vocês, então, numa próxima aula. Até lá!